Então, vamos iniciar mais um estudo do ponto final, o reencontro com o Espiritismo com Allan Kardec. Nós estamos na página 133 e vamos iniciar, buscando se fundamentar nos fatos, buscando o nosso esclarecimento, o nosso entendimento de todos esses fatos que permeiam, o movimento espírita, tanto aqui no Brasil, quanto lá na França. Vamos seguir? Quem quer ler para a gente? Quer que eu leia, gente? Vocês estão aí dando risada, tão tímida? Fiquei esperando ver se a Sandra queria, que ela gosta, né? A Sanchi está fazendo um negócio lá, ela me avisou que ela vai ficar um pouquinho de câmera desligada. Então tá. Então eu vou ler por aqui. Tá bom, obrigada. O céu e o inferno, outra vítima. Tá bom o som? Eu estou no celular. Tá ótimo. Quando, já no prelo, os originais do presente livro, recebemos a confirmação de que a obra O Céu e o Inferno, o quarto livro de Allan Kardec, publicado anteriormente à Gênese, foi também objeto de grandes modificações feitas por mãos estranhas ao autor, após a sua desencarnação. A constatação foi feita por Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio, e está registrada no livro lançado a público em fins de outubro de 2020, de título Nem Céu, Nem Inferno, As Leis da Alma, segundo o Espiritismo. Eis o que apontam logo à página 19. Como vamos demonstrar nesta obra, e convidamos o leitor para esta viagem, uma pesquisa realizada em Paris revelou novos documentos, basilares para demonstrar, sem qualquer sombra de dúvida, que também a obra O Céu e o Inferno fora adulterada, com ainda mais graves consequências, pois estão no texto original da obra, escrito e publicado por Kardec, suas mais profundas palavras sobre a autonomia da alma, suas responsabilidades e os meios de superar suas imperfeições, trilhando o caminho do bem, por sua iniciativa, escolhas e empenho. Assim, suas virtudes e habilidades adquiridas têm como consequência natural a felicidade progressiva e definitiva. Lemarie e Edward Buget, enquanto ampliava seu domínio e comando na Sociedade Anônima, que em 1873 foi transformada em Sociedade para a Continuação das Obras Espíritas de Allan Kardec, anônima e de capital privado. Lemarie assumia outros compromissos imprudentemente. A impressora ligou aqui. Imprudentemente. Um deles foi sua aliança com o fotógrafo Edward Buget, que, à semelhança do que ocorria nos Estados Unidos e mesmo na Europa, com as fotografias em que, depois de reveladas, se percebia espíritos presentes. Buget se dizia médium e, portanto, intermediário deste tipo de fotografia. Obteve com isso o apoio de Lemarie, conforme se vê a seguir, e ficou amplamente documentado posteriormente no denominado Processo dos Espíritas, Goednash, 2018, página 189. Lemarie começou a anunciar na Revista Espírita o trabalho fotográfico de Buget. Apresentou o fotógrafo como um artista sem pretensões, pleno de amabilidade, que aprecia muito sua faculdade pelo que esta é, ou seja, um ato puro e simples de mediunidade. Informou também as condições que os interessados deveriam cumprir para realizar as experiências com Buget,
e o preço do serviço. Em suma, Ley-Marie apoiava e incentivava publicamente na revista espírita a prática mediúnica remunerada. Ley-Marie não só apoiava Boget, como o defendia de críticas e desconfianças, atribuindo-lhe plena credibilidade e incentivando a que espíritas utilizassem dos seus serviços e intermediação junto aos espíritos. Da Espanha, alguns adeptos levantaram dúvidas que Ley-Marie tratou de não dar a devida atenção, chegando a classificar os espíritas espanhóis de briguentos. Um deles, porém, José Maria Fernández Colavida, que se tornaria uma das grandes autoridades em matéria de espiritismo naquele país. Assim reconhecido até os dias atuais, rechaçou, embora a contragosto, uma aleivosia publicada por Ley-Marie na Revista Espírita, em que comparava os espíritas espanhóis a Dom Quixote e a sua luta em glória. Diz Colavida, Goidanesh, 2018, página 191. A Revista Espírita deste mês, por ocasião destes debates, solta as seguintes frases. Nossos amigos da Espanha, como Dom Quixote, lutam contra os moinhos de vento. Isso é um erro ou falta de apreciação de nosso querido colega de Paris, porque não se compreende que aquele que luta com tenaz empenho para inquirir a verdade que deseja encontrar, fazendo oposição a tudo aquilo que não se apresenta bastante claro e comprovado, não luta como Dom Quixote dá a voz de alerta. O prosseguimento do apoio de Ley-Marie ao fotógrafo e suas atividades envolvendo, inclusive, a viúva de Allan Kardec, Amélie Baudet. Depois de levantar suspeitas das autoridades francesas, deflagrou uma ação judicial que ficou amplamente conhecida como o Processo dos Espíritas, levando aos tribunais inúmeras pessoas, entre elas Baudet, Ley-Marie, Firmin e Amélie. Esta como testemunha. O fotógrafo confessou as fraudes que executava por interesse financeiro. Ley-Marie declarou desconhecer qualquer fraude. Baudet negou perante o tribunal ser médium, declaração que desmentiria mais tarde em documento reconhecendo que cometera fraudes em situações pontuais, como em fotografias de Amélie Baudet que Kardec sugira e nas quais apareceram impressas frases ou dizeres atribuídos a Kardec. De um processo judicial em que o espiritismo saiu manchado, tivemos que, Goldmesh, 2018, página 195, a sentença condenou Ley-Marie e Boget a mesma pena, 1 ano de prisão e a elevada multa de 500 francos para cada um. Firmin foi condenado a 6 meses de prisão e a uma multa de 300 francos. Boget fugiu para a Bélgica e Firmin foi colocado em liberdade graças a influências políticas e sociais. Ley-Marie apresentou um recurso perante as instâncias judiciais superiores que sentenciaram sua condenação, que ele cumpriu de 22 de janeiro de 1877. Juliana, olha, será que não tem um erro aqui?
ali na sexta linha de baixo para cima, depois do página 195, quando ele fala assim, ó, Boudet negou perante o tribunal ser médium. Será que esse Boudet é Amélie? Mas não seria o fotógrafo, é Bouguette? Erro de impressão. Espera. Alô? Está com o microfone fechado, Ju. Esquece, obrigada. Você está falando aqui, ó, né? Executava por interesses financeiros. Lemarie declarou desconhecer qualquer fraude. Boudet, é isso? Negou perante o tribunal ser médium, é isso? Então, esse Boudet aqui é Amélie Boudet, porque o sobrenome dele é Bouguette. Pode ser um erro. Tem muito... Olha, tem nesse livro do Paulo, muito erro de revisão, de concordância. Eu estou assustada. Então, esse aqui mas tem esse livro erro, não é do Paulo, é do Wilson. Então, mas você vê, é o segundo erro nesse livro que eu encontro. Então, aqui não é Boudet por conta de que não é Amélie que negou no tribunal. Quem negou no tribunal foi o coisa que é Bouguette. Certo? Depois eu mando para o Wilson. E aquele parágrafo também que eu te mandei, precisava trocar uma ideia com o Paulo, viu? Muita palavra inútil naquele parágrafo lá. Mas então é isso. Obrigada, viu? De nada. Mas são detalhezinhos que a gente que está estudando, para a gente está bem claro, né? Que não é o D, que é o Bouguet. Porém, no tempo, se uma pessoa lê, vai falar assim, não, mas ó, aqui é a Amélie, não é? Então, eu acho que a Clarice está certíssima, e a Juliana também, de avisar o autor, porque aproveitar que a gente tem contato, né, com eles, e se perceber esses errinhos assim, é um erro de digitação, né, e de revisão. Não, mas olha, acho que é na muito literatura importante. é imperdoável. Você é professora, não é? Professora, isso, de língua portuguesa então, também. Você Mas veja uma palavra, um verbo, uma concordância mal feita, tira nota. Sim, e aqui não é nem a questão da concordância, é o nome da pessoa, né? Se não tiver sobrenome, pois sobrenome, é a pessoa. Se não tivesse ninguém chamado Boudet, ok, aí um erro de digitação ali, trocou o nome, mas tem, né? Tem a Amélie, então acho que é bastante importante mesmo avisar, tocar, ficar na próxima edição, fazer uma correção aí de edição. Porque normalmente os autores fazem isso mesmo, né? De tempo em tempo eles dão uma revisada, colocam alguma nota, né, na próxima edição, ou colocam alguma nota. Então, acho que é isso mesmo que tem que acontecer. Então, voltando aqui, né? O rumoroso. O rumoroso caso causou grande desgaste ao espiritismo junto à opinião pública francesa, mas não impediu que Lemarie prosseguisse à frente da sociedade anônima, pois tão logo deixou a prisão reassumiu o cargo. Então, o Colavida, né, era considerado o Kardec espanhol, né? Ele tinha uma fidelidade, né, doutrinária muito grande a Kardec, inclusive, né, a Simone Privato fala bastante no livro dela. E assim, só para a gente ver, né? Olha só, lá no livro dela, ele fala assim, ó, né, a Simone fala assim, ó, lamentavelmente, Lemarie não quis ouvir a voz de alerta de Fernandes Colavida. Bouguette, por sua vez, reagiu buscando ainda mais o apoio para seu trabalho fotográfico. No mês seguinte, a publicação do artigo de Fernandes Colavida, que é esse, né, ele falando do Dom Quixote, ele fez a publicação na Revista Espírita, Periódico de Estudos Psicológicos, Barcelona,
ano 6, número 10, outubro de 1874, página 226/229. Ele coloca assim, né? Ela coloca aqui, ó. No mês seguinte à publicação, então, ele fotografou a viúva de Allan Kardec, já quase octogenária, e na fotografia revelada apareceram, além de Amélie Goudet, uma imagem de Allan Kardec, e essa imagem atribuída a ele, escrita originalmente em francês. Querida esposa, protegei nosso médium Buguete. Falsos espíritas importunam. Neste momento, somente ele é o verdadeiro. Gente, Kardec jamais escreveria isso. É sobretudo ele que fará prosperar nossa doutrina. Lemarie deve ajudá-lo. Estou convosco, coragem e adeus. Gente, quando a gente pega as mensagens do Kardec, né, lá no livro da Beth Frompo, não tem nada a ver com essa mensagem aqui. Nada a ver. E aí você vê, imagina a Amélie, na situação dela, já na idade, pega uma fotografia dela com o marido atrás, com uma mensagem dessa. Coitada. Assim, quando a gente lê, né, o livro da Simone Privato, a gente fica, né, refletindo, porque ela traz muitas citações da Revista Espírita que a gente não teve a oportunidade de ler porque não foi traduzido, né? Porque foi pós-morte de Kardec. Mas ela, né, como fala as línguas e ela tem acesso, né, ao estudo, e então o livro dela é fundamentado todo em documento. Todinho fundamentado em documento. E ainda ela coloca, ó, a Amélie já havia sido fotografada por Buguete em 2 ocasiões anteriores, nas quais também apareceu uma imagem de Allan Kardec, acompanhada de uma mensagem escrita em francês, em 12 de maio de 1874. O texto na fotografia dizia: obrigada, querida esposa, obrigada, Lemarie, coragem, Buguete. E ela põe a citação, está na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 17, número 6, junho de 1874, e as páginas, né? Aí depois ela coloca em 26 de maio, a mensagem impressa com a mensagem de Allan Kardec e sua viúva era: amigos, continuai propagando nossa doutrina, adeus para sempre. Como serei, né? Adeus para sempre, eu estou encerrando a comunicação e tudo está na mão do Lemarie e do Buguete. Do Buguete. Estão em boas mãos. E aí, na continuação, né, ela traz uma reflexão. Em suas obras, Allan Kardec não incentivava a produção de fenômenos mediúnicos, e especialmente de efeitos físicos, para a divulgação do espiritismo, mas ressalta a conivência de difundir, sobretudo com base nas consequências que tem para a humanidade, seus ensinamentos filosóficos, científicos e morais. Não apoia a mediunidade remunerada, mas o desinteresse material e moral do médium. Não enaltece a crença cega, mas defende reiteradamente a fé raciocinada, inclusive a análise racional das manifestações atribuídas aos espíritos. Você está no legado, Juliana? No legado, tá? Na página que você citou, 193. Ah, tá. 192 e 193. Uhum. Esse que ela está citando aqui, né? Esse que foi o outro aqui, que é esse Firman, né? Ela também traz a citação dele, né? Que aqui, ó, na página 194, para quem tem o legado, além de apoiar o trabalho do fotógrafo, Lemarie promovia na Revista Espírita, com destaque, sessões pagas que um médium de efeitos físicos chamado Alfred Henry Firman realizava 2 vezes por semana. Está na Revista Espírita, Jornal
de Estudos Psicológicos, anos 17, em outubro de 74. E aí ela vai falar, né, sobre o processo dos espíritas. Meu Deus. Aqui, ó, a sentença aqui na página 195, para quem tem um legado, é onde ela traz, né? No entanto, a sentença condenou Lemarie e Buguete à mesma pena, 1 ano de prisão e a elevada multa de 500 francos para cada um. Firman foi condenado a 6 meses de prisão e a uma multa de 300 francos. Buguete fugiu para a Bélgica e Firman foi colocado em liberdade graças às influências políticas, que é o que ele tinha, né? O Lemarie, ela fala que ele apresentou o recurso, né? Às instâncias superiores, contudo, as 3 instâncias nas quais se tramitou o processo dos espíritas sentenciaram sua condenação, que ele cumpriu até 22 de janeiro de 1877. Uma vergonha. Vergonha mesmo. Né? Lamentável. O livro da Simone assim, é fantástico, porque ele é todo documentado. Ele é muito lúcida na escrita, né? Tudo é fundamentado em documentos. Documentos, né, que a gente... Quanta angústia, quanta, assim, desalento, né? Sofreu a Meli, né? Assistindo tudo isso, né? Que desapontamento. É uma coisa angustiante. Na própria, no dia que a gente fez, né, lá no grupo, o estudo da Revista Espírita, né, e aí tinha as citações, a gente foi ler, né, Muita Luz, o livro dela. E lá a gente tem a oportunidade, né, de ver ela narrando todo o sofrimento, e ela traz as mensagens de Kardec pós-morte para o Gabriel Delany, né, pedindo que ele se apresse em fundar uma nova, né, sociedade, porque aquela já tinha se perdido do seu objetivo. E aí ele mesmo fala, né, vá visitar a minha esposa, né, porque depois do entristecimento que ela vivenciou com, né, a própria morte do Kardec, vem o período de refazimento, né, ou seja, ela vai se refazer, mas, né, é um processo de luto, e não adianta a gente estar aqui na matéria, né, por mais que a gente tenha um entendimento de toda a doutrina espírita, a gente está aqui, né, sente falta anos, né, os dois trabalhando juntos, se sacrificando em nome da doutrina, e além, né, da morte súbita dele, ela ali tem que resolver tudo, tomar conta de tudo, e conversando com o Lucas, né, ele é especialista no tipo, ele fez a tese dele, né, sobre esse tipo de contrato que foi feito na sociedade, para que ela perdesse todos os direitos. Nossa. Né? E foi muita dor junta, né? Junto, né? Eu não sei, muito sofrido mesmo para ela. No final da vida, passar por tudo isso. Aí eu já viajo, né? Eu crio a minha história, né? Eu falo assim, naquela época não tinha recurso de medicamento, né? Assim, então ali tinha a pressão alta, colesterol alto, diabetes, que a gente não sabia se eles tinham, todo o desconforto dos males da idade, né? Sem recurso, não é? Sem exames. Da medicina, né? Da medicina, isso, medicina. E eu fico pensando, meu Deus, Kardec sofria, acho que talvez de pressão alta, e como é que ia saber? Não ia saber. Colesterol alto, como é que vai saber? Né? E aí tem uma morte súbita, sem recurso da medicina, isso, medicina. Aí eu fico criando essa história paralela. Não, e o próprio período, né, que a gente sabe que logo após a morte lá do Kardec,
a França ficou numa situação difícil, né? Onde todos tinham Nossa. que, né, sair daquele foco do espiritismo e se cuidar, né, se prover. Então, foi um período muito difícil, E você né? sabe, não, eu estou lendo um livro já falei, né, Paris, 1793, que até o Paulo faz os comentários sobre o magnetismo animal. Um livro belíssimo. Então, 1793, a França já vivia uma escassez de recursos, uma pobreza, porque já estava tendo assim muita revolução daquele Robespierre, a igreja assim. Olha, é impressionante a influência da igreja no mal. Então, quer dizer, foi de um século para o outro essa situação precária do país, né? E tão culto, né? Hoje, não sei. É A isso, gente então. vê toda essa questão, a própria questão que a gente, né, vem estudando, retiraram o estudo do espiritualismo racional, foi tudo ali muito junto, né, gente? Muito junto. Foi um período difícil, mas agora, né, nos cabe buscar os fatos. Vamos seguir. Agora ele vai entrar no o enriquecimento, desvios e a Blavatsky, né? Blavatsky. Vamos lá. Vamos seguir? Vamos, ok? Enriquecimento, desvio. Peraí, já a Milena entrou e a Val, a gente está na página 135, meninas. A Marineuza também está entrando, vamos avisar elas que elas conseguem acompanhar, né? Uhum. Oi, Mari. Oi, Ju. Boa tarde, gente. Boa tarde. Nós estamos na página 135, bem lá no final, no enriquecimento. Legal, obrigada. Nada, vamos seguir? Ok? Hoje nós entramos no horário normal, né? Que é às 16. Semana passada, né? Que nós entramos às 16h30. Hoje foi às 16, que é o nosso horário mesmo. Eu me enganei, gente. Porque a semana passada nós entramos 16h30 por conta do Paulo, né? Que teve. É verdade, agora que eu lembrei, eu olhei lá e falei... Como eu vi que entrou 3 pessoas nesse horário, acho que o pessoal... Que a semana passada realmente nós entramos 16h30. Eu me enganei mesmo, gente, desculpem. Nós lemos a 133, aqui o finalzinho, que foi o Céu e Inferno, Outra Vítima. Convertamos aqui e estamos na 135. O que a gente leu e estava comentando foi do processo dos espíritas, Mari. Do que aconteceu, né, da fotografia que eles tiraram, né, da Mélie Boudet, com a imagem de Kardec atrás, do lado, e as mensagens, que aí eu li esse trechinho do livro da Simone mesmo, mas era isso que a gente estava comentando até agora, e aí a gente vai entrar no enriquecimento. Ok? Então, a Clarice também percebeu um erro aqui de digitação na página 135, vocês que entraram agora, se quiser sinalizar aí no livro, nesse parágrafo que começa o prosseguimento, na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na 7ª linha, onde está Boudet, né, que é o sobrenome da Amélie, então não é Boudet, é Bouguet, que é aquele que estava junto com Lemarie. Então, tem um erro aqui de digitação, mas depois a Juliana vai falar com o Wilson Garcia. Então, se vocês quiserem sinalizar aí no livro de vocês, já para depois, né, já ter aí essa correção. Então, vamos lá. Enriquecimento, desvios e Blavatsky. Havia, um ano antes da sentença que determinou o cumprimento da pena por parte de Lemarie, a Sociedade Anônima, publicado na Revista Espírita, uma nota de reconhecimento do erro em dar apoio e publicidade às atividades mediúnicas remuneradas
do que ficara um aprendizado. Mas quando Lemarie reassumiu aquela sociedade, após o cumprimento da pena, os rumos se tornaram ainda mais distantes de Kardec. A sede, a livraria e o escritório foram levados para um endereço nobre em Paris, próximo do Palais Royal, informa Goldness. Ou seja, foram ocupar uma ampla e rica sede, onde o espiritismo, ao invés de se expandir, ver-se-ia reduzido em sua difusão. A livraria espírita perdeu seu qualificativo e passou a se chamar Livraria de Ciências Psicológicas, sob o argumento de que possuía também obras de outros ramos do conhecimento. Na mesma ocasião, foi criada a Sociedade Científica de Estudos Psicológicos, que passou a ter mais atenção que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundadas por Allan Kardec, contrariando a viúva deste. Sua inauguração foi pomposa, registra Goldness. A página 205 do seu O Legado de Allan Kardec, com destaque para o fato de, nos discursos proferidos na ocasião, não mencionar o Espiritismo, Allan Kardec ou suas obras. A nova sociedade passou a abrigar uma série de eventos, nenhum deles com ligação estreita com o Espiritismo. Na revista espírita Nova Sociedade, ganhava espaço e pedidos de apoio financeiro, sob o argumento de que o dinheiro é o nervo que faz mover todas as engrenagens da vida humana, reproduz Goldness, página 206, com a afirmação de que tudo isso contrariava Amélie Boudet, pois se distanciava, segundo ela, da simplicidade de Kardec. Resolveu também a direção de Lemarie, a Sociedade Anônima, tornar uma decisão que se incluiria entre as mais contestadas, abrir subscrição para que os espíritas ajudassem a custear as despesas de viagens de conferencistas, dando assim uma guinada em direção à profissionalização das atividades espíritas, o que é considerado um verdadeiro absurdo, tanto se for tomado em consideração o que Kardec dizia sobre o assunto e questões correlatas, quanto o que depois prescreveram, confirmando os espíritos por diversos médiuns ao longo da história. Goldness cita o exemplo de Leon Diniz, página 214, que apesar de levar uma vida de dificuldades, entre outras coisas, por sustentar os pais velhos e doentes, quando convidados por Lemarie a proferir conferências, aceitava fazê-las apenas com a condição de não receber nenhuma ajuda material, ou seja, desejava custeá-la por sua própria conta. Na continuidade de uma direção controversa na Sociedade Anônima, Lemarie se aproximou da Sociedade Teosófica, Goldness, 2018, página 221, e da sua fundadora, Helena Petrovna Blavatsky, passando a atuar publicamente em nome dessa instituição, levando suas teses doutrinárias, inclusive para as páginas da Revista Espírita, num evidente desapreço para com as ideias dos espíritos anteriores às da teosofia e contrárias a ela. Lemarie chegou mesmo a nomear Blavatsky como membro honorário da Sociedade Científica de Estudos Psicológicos, fundada de modo vinculado à Sociedade Anônima e, por extensão, à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, não se furtando até de anunciar a disposição de financiar, página 223,
a tradução para o francês do livro Isis Sem Véu, de autoria de Blavatsky, às expensas, sem dúvida, dos cofres da Sociedade Anônima. Além disso, Leymarie se tornou um dos diretores da Pneumatologia Universal, instituição espiritualista não alinhada ao espiritismo. Essa também passou a ocupar com destaque as páginas da Revista Espírita, a despeito de suas ideias contrastes com as de Kardec. O ápice do descalabro da direção de Leymarie na Sociedade Anônima foi a sua união com as ideias e a obra de Rostand, espantosamente após havê-la publicamente condenado, página 237. As razões dessa mudança de rumos estão relacionadas também ao dinheiro, esse nervo que faz mover todas as engrenagens da vida humana, como escrito ele próprio, Leymarie. Godnesch relembra que, com a morte de Rostand, em 1879, Jean Guérin, seu amigo e discípulo, além de homem de posses, recebeu uma herança deixada por Rostand destinada à promoção da obra Os Quatro Evangelhos. Guérin se aproximou da Sociedade Anônima. Godnesch, 2018, página 239. Da qual se tornou um dos acionistas, bem como da Sociedade Científica de Estudos Psicológicos. Sua influência em ambas as sociedades foi cada vez mais determinante. Doou 3.000 francos para que criasse, em abril de 1879, o Prêmio Guérin, um concurso literário espiritualista. Posteriormente, doou mais 3.000 francos para um prêmio semelhante. Guérin conseguiu aquilo que Rostand jamais alcançou, o apoio da Revista Espírita. As doações de Guérin prosseguiram em ordem crescente, como mostra Godnesch. Bem assim, a sua presença nas decisões da Sociedade Anônima. Suas 21 ações passaram a 237, de um total de 300 ações da Sociedade Anônima, com o aporte por ele feito, depois de aprovado em Assembleia da Sociedade Anônima, com a passagem para esta de um imóvel em Bordel, avaliado em 108.000 francos. Posteriormente, Guérin transformou as 21 ações anteriores para os 5 únicos acionistas que participaram da Assembleia citada: Gaultier, Joly, Vincent, Leymarie e sua esposa, Marina Duclos, que recebeu 6 ações, enquanto os demais receberam 5 ações cada. E mais. Godnesch, 2018, página 239. Em 14 de setembro de 1833, Guérin emprestou 30.000 francos para a Sociedade Anônima, como garantia de empréstimo. Foram hipotecados os imóveis da Avenida Segur, que tinham sido propriedade de Allan Kardec, e que deveriam ser destinados ao abrigo de idosos espíritos necessitados, conforme os planos deixados por ele. Guérin e Rostand, com o apoio de Leymarie, tornaram-se, assim, o centro do comando de ideias presentes na Sociedade Anônima e na Revista Espírita. Os adeptos e líderes vinculados a Kardec mostraram-se indignados, mas sem obter êxito, nem contrariar o poder passado às novas mãos. Berthe Propo, amiga íntima de Amélie Boudet, lançou um manifesto pedindo providências contra Leymarie.
ou desde 2018, página 245. Apelo a todos os espíritas, meus irmãos. Esse homem, Lemarie, pode permanecer na direção do espiritismo? Já que ele não é mais espírita, ele que não tem nenhuma crença, que não tem somente interesses, que renegou a doutrina que devia proteger e defender, envelheceu-a em si mesmo ao preferir outra. Agora quer fazer que a doutrina entre na fase teológica para estabelecê-la como religião e fazer que a nossa bela filosofia seja rebaixada mediante congressos, cerimônias e mais tarde por dogmas, e tudo isso por amor ao dinheiro, para comprazer as ideias do senhor Guerrin, o milionário. Gente, que ladroagem, hein? Já pensou? O negócio é feio. E aí, Juliana? Ai, gente, aqui a Simone ainda complementa, né? Converteu-se em rustanguista, preconizou as ideias subversivas sobre a natureza de Jesus e atualmente coloca para o estudo até a própria não existência do Cristo. E aí ela vai falando, né? Tudo, aqui ela está trazendo todo o discurso da Bert Fropo, na página 245, né? Muito triste, né? Porque as ideias de Rustang realmente se fundamentam numa proposta teológica, né? É a moral oposta ao espiritismo. E a gente pensa, né, nas mensagens, né, de Erasto, o dinheiro tão poderoso em seu século atrasado. E engraçado, né, que aqui no livro da Simone, ela traz uma carta, né, que o Lemarie, a princípio, ele não gostava nem de Rustang, nem da médium. Tem uma carta no Lemarie que ele escreveu, né? Lemarie não simpatizava com a teoria exposta na obra de Rustang, tampouco com o autor, nem com a médium Emily Collignon. Segundo consta de uma carta que escreveu para Mendes, capitão reformado, em 5 de maio de 1878. Depois da publicação desta carta por Bert Fropo, em 1884, a Sociedade Anônima confirmou sua autenticidade. Está na Revista Espírita, não, Sociedade Científica de Espiritismo. Ela traz todas as citações. E aí ele traz a cartinha, né? Conheceis melhor que eu os bordeleses. Essas boas pessoas estão equivocadas e pagarão muito caro por isso. Somente o senhor Comera e o senhor Creel são partidários de Allan Kardec. Ao passo que Rustang e a senhora Collignon, a tutti quanti, admiram-se a si mesmos de cabeça aos pés. São frutos secos que revolucionarão somente seus cérebros. Olha o que ele escreveu, ele mesmo escreveu sobre Rustang. Fruto seco que vão revolucionar somente seus cérebros. Rustang morrerá na impenitência final. E aí ele está falando, né? Acreditou que o processo dos espíritas havia matado o espiritismo, esse pobre homem. A senhora Collignon, que é a médium de Rustang, a incompreendida, teve um acesso de alegria feroz ao saber-me prisioneiro. Devemos compadecer-nos deles, pois lhe falta um sentido, e me fazem rir seus arranhões. Repito, contente esses intemperantes, esperando. E aí, né, segue a carta. E aí, logo aqui, né, na sequência da revista, ele vende tudo para a guerra e manda, né, gratuitamente para todos os espíritas o Evangelho segundo Rustang, né, a revelação da revelação.
fora, né, as outras, né, aquela respostas, né, aos seus críticos, que eles mandam, né, um panfletinho para quem era assinante, né, na revista, com um insulto a Allan Kardec. E aí é tudo, né, que o Wilson está falando, vem seguindo na sequência aqui esse estudo. E agora acho que essa é a parte que mais, né, deixa a gente assim, abismada, né? Só ali pelo título, né, os arquivos queimados. Porque isso era, né? Nossa. E a gente que estudou ontem, né, no nosso estudo de ontem, a gente viu lá, né? O quanto Kardec queria que se fosse feito um museu, que tudo, né, ficasse registrado, o quanto que ele cuidou, né, sonhou, né, com tudo isso. E até aqui, né, nesse finalzinho, que fala, é, cadê? Do abrigo de idosos, né? Que deveriam Sim. ser destinados ao abrigo de idosos espíritos necessitados, conforme planos deixados por ele. E tem lá no plano, não é? Não tá tudo lá, né? A Tá gente tudo teve a lá. oportunidade de estudar. Ontem, que nós vimos ontem. Não foi, né? Ele deixou, gente, tudo escrito, né? Detalhadamente o que ele queria, como, né? Ainda falando, nós não colocamos isso em prática, porque o foco, né, que ele trouxe ali era realmente o trabalho de elaboração. Findado isso, ele já estava se preparando para se formar o comitê, né? E tudo mais, porque daí ele seria apenas né? Iria só contribuir e poderia, né, se dedicar a essa outra parte, o asilo, o museu. Eu acho que tudo isso serve de experiência para a gente, né? Para que a gente veja qual é a delicadeza do mundo, aonde às vezes alguns pequenos erros bem colocados destroem uma grande obra, né? Literalmente. Então, para a gente tomar muito cuidado com as concessões que a gente faz, né, individualmente para as coisas, e a gente está evoluindo, vai errar, vai não sei o que, mas muito cuidado com algumas concessões que às vezes você está colaborando involuntariamente que seja, né, para deixar que esse tipo de coisa aconteça, que sirva de experiência para a gente, né? O relato é muito forte, né, do que foi isso. E sabe uma coisa, desculpa, o Satiro, de cortar. Uma coisa também que eu assim considero nas minhas reflexões, já que a gente está falando de espiritismo, é que apesar do mau caráter do homem, eu penso que toda essa gente, o Mustang, esse fotógrafo, tudo, também tinham assim influências muito de espíritos inferiores, não é? Que os inspiravam também para essa malandragem toda, para essa desonestidade, né? E essa questão espiritual de influenciação, claro que não é tocada nesse assunto, né? Clarice, a gente já estudou, Clarice. Obsessor não é por aí. Não. No obsessor não faz você fazer nada, você faz porque quer. Então, cuidado, ou seja, a gente tem que tomar. E aí eu não consigo julgar os outros, mas eu consigo julgar os meus erros. A minha colocação foi no sentido: temos que tomar cuidado com as coisas que a gente faz e evoluir moralmente, porque essas pequenas coisas, junto com outras de outras pessoas, podem nos levar nesse mesmo caminho. E às vezes são as pequenas coisas, entendeu? Porque quando eu digo concessão, é que às vezes a gente faz concessão, não, deixa ele, aí ele complementa, ele fala, deixa ele ficar por aí, e você tá vendo o que a pessoa tá levando para um lado que não é o lado que é o indicado. Então isso a gente pode fazer. Agora, quanto a saber se o outro tá certo ou tá errado, a gente não pode. E eu discordo de você. Esse papo de que obsessores fizeram Lemarie e outros fazerem o mal, eles não, fizeram eu porque eles tinham interesse, porque não. eles queriam mesmo
Tinha um interesse pecuniário, paixões, apego à matéria. Então, amigo, segura a onda, né? Já estão segurando, entendeu? Como a gente sabe, eles estão se penalizando nessa altura do campeonato. O problema é deles. A pena é deles. Como a gente está só para... Porque senão fica parecendo que a gente não é responsável pelo que a gente faz. A impressão que você me passou quando você fez esse comentário foi essa. E não, eles são responsáveis pelo que eles fizeram, sim. E O que eu nós entendi somos... que a Clarice disse não é no sentido da responsabilidade, é que se uniu, né, já uma questão ali, né, vamos colocar assim, uma falta de caráter ali no Le Marie, porque ali nessa mensagem que ele manda para o amigo, a gente vê claramente, e ele trabalhou ali com Kardec, então, né, ele tinha um entendimento, e ele fez uma escolha, mas isso não quer dizer que a gente não deva, né, pensar também nas questões obsessivas, porque o obsessor vem quando a gente tem afinidades de pensamento, né? E ali viu-se uma porta aberta para que a influência espiritual também perpassasse, porque aí a gente vai ver, né? Quando a gente lê aquele livro lá do Pequenos Grupos de Crentes Humildes, gente, é um trabalho, um processo de fascinação absoluto, e ali vem de espíritos malfazejos. Né? E a gente vai lá no livro dos médiuns, lê tudo que Kardec fala de um processo de fascinação, onde ali você já passou, né? Tá, mas isso quer dizer Da que obsessão os simples, da obsessores... subjugação, e você já está sem o controle total racional. Não, mas vamos só ajustar um ponto. Os obsessores obrigaram eles a fazer isso? Não. Não, a gente não tá Favoreceram, falando influenciaram. Sim, tudo bem. O que eu entendi que a Clarice disse foi que existe uma influência, foi isso que eu entendi. E se a gente vê a questão da fascinação no livro dos médiuns, a forma como o grupo aqui, né, se conduz mediunicamente é um processo obsessivo. É um processo de fascinação plena, onde se ajoelha, o médium fala, eu estou vendo cruzes, eu estou vendo... Todos os símbolos da Igreja Católica estão lá, gente. E quando você lê uma reunião mediúnica, que, né, ali na Revista Espírita tem vários diálogos de Kardec com os espíritos, não existe nada disso. É a prece sincera, o pedido a Deus, né, para que tudo perpasse pela permissão de Deus, e o pedido de ajuda dos bons espíritos. Sim. Kardec nunca iniciou uma reunião mediúnica. Mas eu não estou falando, eu estou falando que, assim, eu acho que aliviar o lado demais de Le Marie, dizer que eles estão influenciados. Não, eles se deixaram, se conduziram nessa direção, se deixaram, e sim, eles estão pagando por isso, por conta dos erros que eles individualmente cometeram. E não aliviar um pouco, entendeu? Acho que não tem que aliviar nada. Não, mas não é uma questão. Não quer dizer que eles estavam sozinhos. E assim, não é só Le Marie. Tem um monte de gente envolvida nisso daí. É só. Sim, mas não é aliviar. É só, o meu ponto foi esse só. Porque assim, ele foi o instrumento que causou todo esse desvio, né? Sim, mas não foi o único, né? Não foi mas a gente. Não foi o único. Mas a gente também não pode pensar na questão, né, obsessiva. Então, ali o processo de subjugação, fascinação, é nítido. Não, tudo bem. Ele pode ter passado faz parte do entendimento doutrinário. Não, ele pode ter passado por isso daí, mas é o que eu estou falando. Porque também eu acho que não foi o Le Marie. Né? Guerrin jogou muito pesado nos momentos certos, e você tem um monte de gente aí que está jogando com os interesses dele, com os interesses pecuniários dele, então está alimentando ali, entendeu? Está alimentando aquilo dali, e ele, quando podia, não fez nada. E aí se ele chegou à subjugação, à possessão, chegou por conta de escolha dele. Não chegou porque alguém obrigou ele a fazer. Porque ele já tinha... Então não dá para aliviar para ninguém ali, nem para Rustang, nem para Le Marie, nem para Guerrin. Todo mundo que estava nesse bolo aí, nessa confusão, teve a sua pena aí, como a gente sabe. Tá pagando aquilo que escolheu
pagar. Eu escolhi seguir esse caminho. Então segura a onda. Se não foi o caminho bom. E o fato que ele ficou preso, gente, não serviu nem um pouco para ele refletir no que ele estava fazendo, né? Não refletiu, fez pior ainda. Amiga, a pena material, ela definitivamente não recupera. Mas, né, Assumir mesmo que as atitudes que ele mesmo aceitou, né? Ele fez, teve influência, sim, pode ter tido, mas a decisão foi dele. né? E seguiram, né? Foram até onde puderam, né? Aí. Aqui, um pouco antes, essa parte da Beth Frotto é tão parecido com como chegou no Brasil, não é? Ó, agora quer fazer que a doutrina entre na fase teológica para estabelecê-la como religião e fazer que nossa bela filosofia seja rebaixada mediante congressos, cerimônias e mais tarde por dogmas. E tudo isso por amor ao dinheiro, com prazer às ideias. Aí vem, né, dele. Mas essa é a parte que fala da teologia e de transformar em religião, da forma como chegou aqui, da forma como ampliou, né, todos os lugares, os centros. Na nossa cabeça era sempre isso, era sempre uma religião. A gente achava assim que os cursos eram ali para entender o livro, né, estudar um pouco, mas o forte mesmo era a religião. Era pedir, era sempre pedir, agradecer, mas como se fosse aquelas promessas, né, da religião. Nossa, agora se a gente é como se a gente tivesse dado um passo para trás, assim, um passo de lado e olhar o espiritismo de fora, assim, como que a gente está conseguindo olhar. Nossa, muito bom a forma como o Wilson Garcia escreve, acho que é tão Ele escreve claro, muito bem. né? É bem isso, Janete, concordo com você. Aí a gente fica assustado, né, com a diferença daquele espiritismo que a gente vivia, religioso, que não tem nada a ver com esse espiritismo que a gente aprende hoje, né, e estuda, que é libertador, né. Isso é verdadeiro mesmo. Cada dia mais libertador, né? Então, dá tempo de ler mais uma parte. Vamos lá. Amélie, Arquivos Queimados e Rutânia. No dia 21 de janeiro de 1883, faleceu Amélie Boudet, viúva de Allan Kardec. 2 dias antes havia desmaiado ao levantar-se da cama e, na queda, bateu com a cabeça em uma cômoda, perdendo a consciência. Com sua partida, tudo que restava da herança do patrimônio de Allan Kardec passou diretamente ao domínio de Lemaître, ficando este com o poder de determinar seu emprego e destino, uma vez que era quem comandava a sociedade anônima. Segundo Goldenach, página 252, tudo que pôde foi transformado em dinheiro, como alguns objetos herdados que poderiam e deveriam ser preservados. Bert Frotto denunciou o fogo queimando inúmeros documentos por ordem de Lemaître. Goldenach, 2018, página 253. O senhor Vautier queimava no jardim pilhas de papéis e de cartas. Quantas comunicações interessantes, quantas notas deixadas pelo mestre foram destruídas. Lemaître, em nome da sociedade anônima, responde não haver queimado senão papéis sem importância da fase anterior ao espiritismo, relacionados à escola de Rivail. No entanto, somente os próceres da sociedade anônima tiveram acesso ao material incinerado, com poder de decisão sobre ele. Nada foi relacionado e decidido em comum acordo,
sem precipitação. Daí a razão de Bert Tropo em sua denúncia. Patrimônio material, moral e espiritual do casal Kardec-Amélie, passado totalmente às mãos da sociedade anônima, aumentou ainda mais o seu poder de decidir sobre os rumos a dar ao espiritismo. E estes rumos não indicavam a direção do fiel compromisso doutrinário. Cada vez mais, a sociedade anônima, por seus principais diretores, indicava preferir um caminho oposto. Com base em informações de Bert Tropo, Bordanesch fala de um movimento espiritual que aumentava a estimular ações no sentido da criação de uma nova sociedade calcada firmemente sobre os alicerces doutrinários, para cuidar da difusão do espiritismo e da união dos espíritas. Movimento este que incluía, entre outros, a família Delany. Em fevereiro de 1881, começaram a ser recebidas por diferentes médiuns na residência de Amélie Boudet comunicações assinadas por Allan Kardec, nas quais era anunciado que se formaria uma sociedade para dar vitalidade ao movimento espírita, e aos membros dessa sociedade já haviam sido escolhidos por espíritos superiores. Os Delany se reuniram com Amélie, já com a consciência de que a nova sociedade era inevitável. Em face da situação reinante da sociedade anônima, não entendi. Os Delany se reuniram com Amélie, já com a consciência de que a nova sociedade era inevitável, em face da situação reinante na sociedade anônima. O que não se sabia até aquele instante era que tudo iria piorar ainda mais. Pretendiam os Delany que Amélie capitaneasse a sociedade a ser criada, mas sua idade e saúde já não mais permitiam tal condições. Amélie, contudo, apoiava a iniciativa, dando-lhe o aval. A princípio, decidiu-se envolver a sociedade anônima, para juntos avançarem na proposta da criação da União Espírita Francesa. Mas Leymarie e seu amigo Voltaire não tardaram a se convencer de que a nova sociedade colocaria em risco os rumos que se imprimiam à sociedade anônima, riscos também ao poder que possuíam de decidir sem prestar nenhuma informação a ninguém. Proibiram, então, que as reuniões fossem realizadas na sede da sociedade anônima e declararam os interessados na criação da União Espírita Francesa como seus adversários. A oposição de Leymarie e Voltaire, contudo, não impediu que a nova sociedade surgisse. Bordanesch, 2018. Apesar da oposição da sociedade anônima, a comissão continuou com seus trabalhos. Em dezembro de 1882, uma assembleia formada por mais de 400 pessoas, que ocorreu na grande sala de Rétauté, a rua Jean-Jacques Rousseau, foram fundados a União Espírita Francesa e o periódico L'Espiritisme. A criação da União contou com o apoio de inúmeros líderes espíritas da época, entre eles Leon Denis, que esteve presente e atuante na Assembleia de Fundação e tornou-se um dos mais ativos colaboradores de ambos, Jornal e Sociedade, Bordanesch, 2018. Em seu discurso, que emocionou o público da Assembleia, de 24 de dezembro, Leon Denis apresentou as bases sobre as quais fica estabelecida a União Espírita Francesa. Todos os problemas materiais, diz Denis,
devem desaparecer diante da grandiosidade dos interesses que defendemos. Aproximemo-nos, apoiemo-nos uns aos outros, fundemos uma obra de fraternidade, uma obra que agrupe em um feixe nossas forças, nossos meios de ação, que os faça convergir para esse objetivo elevado, para esse objeto constante de nossa atenção, de nossas meditações, o progresso moral, a regeneração da humanidade. A União Espírita Francesa passou a desenvolver suas atividades e a publicar o jornal O Espiritismo bimestralmente, sob a condução de um mais representativo colegiado, com cerca de 30 membros. Um fato curioso, merecedor de realce, foi o aparecimento de uma senhora que passou a fazer doações à União e ao jornal O Espiritismo, de modo espontâneo. Doações que fizeram enorme bem aos destinos de ambos. Tratava-se de ninguém menos que Madame Desesperance, que mais tarde ficaria muito conhecida por suas qualidades mediúnicas. Aí tem uma nota aqui da Madame Desesperance. Madame Desesperance, nascida Elizabeth Hope, conhecida como Madame Esperance, Inglaterra, 1855. Alemanha, 20 de julho de 1918. Foi uma médium de efeitos físicos e inteligentes, bem como escritora inglesa. Atuava a União de forma oposta à Sociedade Anônima, ou seja, preservava as propostas de Allan Kardec em todos os seus detalhes e evitava pesar nos bolsos dos espíritos. Ao contrário, sempre que possível, ajudava-os, seja fornecendo livros para suas bibliotecas, seja enviando conferencistas e viajavam pagando com recursos próprios suas despesas, seja distribuindo o jornal O Espiritismo por quantias irrisórias, a título de assinatura. Mas a hora do combate havia chegado, manifestando-se na forma de uma agressão a Kardec e ao Espiritismo, feita num panfleto intitulado Os Quatro Evangelhos de J.B. Rustem, exposta a seus críticos e a seus adversários, editados pelos discípulos de J.B. Rustem, publicado em 1882, do mês de 2018. Escrito 16 anos antes por Rustem, esse panfleto era uma resposta à análise que Kardec havia publicado na Revista Espírita de junho de 1866, sobre a obra Espiritismo Cristão, ou Revelação da Revelação. Os quatro evangelhos, seguidos por mandamentos explicados em espíritos e em verdade pelos evangelistas assistidos pelos apóstolos e Moisés. A União Espírita viu-se desafiada a enfrentar seu primeiro grande teste, defender Kardec das agressões terríveis que Rustem e seus discípulos fizeram no panfleto, distribuído a todos os espíritas franceses e do exterior, com evidências que apontam a participação da Sociedade Anônima, especialmente Le Marie, do 10 de 2018. Vários eram os motivos que alimentavam a suspeita de que a Sociedade Anônima estava envolvida nessa iniciativa, entre eles o domínio de Jean Guerrin. Sobre a Sociedade Anônima, a defesa que a Revista Espírita fazia da teoria exposta na obra de Rustem, a posição adotada pela Sociedade Anônima desse episódio e o fato de que, no verso da anteportada,
página de rosto do panfleto aparece uma lista de obras à venda na livraria de Ciências Psicológicas, propriedade da Sociedade Anônima. Fizeram um panfletinho, né, para vender os livros. O panfleto de Rustem e seus discípulos apresenta uma crítica ao artigo de Kardec, publicado na revista de junho de 1877, pelo qual o codificador não deu total acolhida à obra Os Quatro Evangelhos, lançada no ano anterior, como desejava o autor. A sua contrariedade para com Kardec ficou explícita quando o panfleto veio a público. Até então, nada se sabia dela e veio na forma de discordâncias quanto ao mérito, ao método e aos princípios adotados por Kardec. Entre estes, a concordância universal dos espíritos, ponto primordial utilizado para sancionar qualquer princípio ou ideia nova. Dissera Kardec na apreciação feita na Revista Espírita de junho de 1867. O autor dessa nova obra julgou dever seguir outro caminho. Em lugar de proceder gradativamente, quis alcançar todo o objetivo de um só golpe. Assim é que tratou de certas questões que julgáramos ainda não oportuno abordar e, portanto, por consequência, lhe deixamos a responsabilidade, bem como os espíritos que as cometeram, consequente com o nosso princípio, que consiste em regular a nossa marcha pelo desenvolvimento da opinião. Não daremos, até nova ordem, a essas teorias, nem aprovação e nem desaprovação, confiando ao tempo o encargo de sancioná-las ou contradizê-las. Convém, desta forma, considerar tais explicações como opiniões pessoais dos livros que as formularam, opiniões que podem ser justas ou falsas, que em todo caso precisam de sanções do controle universal e, até uma confirmação mais ampla, não devem ser tidas como parte integrante da doutrina espírita. Hoje, em razão dos documentos novos obtidos pelo Sedor-Feal, sabe-se que Kardec não foi totalmente pego de surpresa com o lançamento da obra Os Quatro Evangelhos, especialmente da tese do corpo fluídico de Jesus. Conforme demonstramos atrás, Kardec conversou sobre o assunto com a médium Collignon a este respeito. Ela que tinha resistências enormes à tese. Mustang, segundo o panfleto, chegou com armas na mão para rebater Kardec e mostrar, com isso, que o codificador estava errado e ele, Mustang, certo, por defender as teses de sua obra na condição presumida de ser o portador da revelação da fase teológica do Espiritismo. Eis, pois, algumas de suas afirmações. Janete, vamos parar aqui. Tá. Para a gente poder debater bem semana que vem o artigo. Tá. Porque Semana senão não vai dar tempo da gente ler. Tá bem. Uhum. E aí a gente pode ter tempo. Aí a gente começa nesse parágrafo do Mustang. Tá. Tá? Uhum. Tá. Alguém quer comentar alguma coisa disso que a gente leu? Que é a questão, né? A gente já vê Kardec bem falando, né? Lhe deixamos a responsabilidade, bem como aos espíritos que as comentaram.
Então, né, de que forma que isso foi passado? Por uma médium. É como se Mustang tivesse sido escolhido, né, pela espiritualidade como aquele escolhido para passar a revelação, né? Para trazer a moral espírita. Porque a gente vai ver isso mais para frente, lá quando a gente entrar na questão do livro do Chico, né? Na questão do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que foi a denúncia feita pelo Júlio Abreu. Então, aqui a gente vê claramente, né, um processo de fascinação total, né? E Kardec, por várias e várias vezes no livro dos médiuns, ele coloca cuidado, né? Na Gênese. Então, ele vai falar o quê? Os espíritos que são superiores, eles não precisam, né, se provar pelo seu nome, assinar lá Jesus, os evangelistas. Ele se prova como um espírito evoluído, superior, pelo conteúdo que ele está trazendo. E esse conteúdo, muitas vezes, não é individual, não é uma mensagem individual, é uma mensagem que vai servir para a coletividade, né? E ali nas obras de Mustang, a gente vê claramente uma proposta totalmente heterônoma, né? Onde a base é o corpo fluídico do Cristo, e Kardec é muito claro, né? Na fundamentação disso, na Gênese, que a gente já teve oportunidade de estudar. E olha, né, a atuação desses espíritos num processo total. Olha, vocês são os escolhidos, a revelação, né, para o mundo vem atrás de você, vem através de vocês. E aí a gente vê uma médium, foi só ela que trabalhou, junto com o Mustang, e a grandiosidade que a gente vê do trabalho da doutrina espírita, né? Um laço de solidariedade cooperativa, cada espírito, né, pode dar a sua contribuição, e além disso, o método e a lógica e a razão, né? Não uma revelação totalmente passiva, né? O espírito, ele não é passivo frente a uma revelação. Que é o capítulo 1, né? Caracteres da revelação espírita. É o oposto, né, de tudo isso que a gente vai ler aqui, né? E na obra dos 4 evangelhos. E com tanta nobreza e equilíbrio, né, ele fala, confiando ao tempo o encargo de sancioná-las ou contradizê-las, né? E de fato, né? Que bom senso, né? Equilíbrio e visão também, né? Ô Ju, nessa época que Kardec falou esse parágrafo, a Gênese não tinha saído ainda, né? Não. 67, não tinha saído ainda. Aqui ele colocou junho de 1867. Mas eu vou confirmar, porque que eu me lembre, Porque lá na Gênese ele dá a publicação que Kardec fez analisando a obra foi em 66. Não, mas assim, tô falando da Gênese. Porque na Gênese ele indiretamente fala sobre os aspectos e dá uma posição final. A Gênese, eu sempre esqueço o ano. Eu acho que é de 67 ou 68 a Gênese. 68. Então, pronto. Mas muitos artigos da Gênese tinham sido escritos não, mas antes, nessa né? parte Mas a análise do corpo do Cristo, né? Se ele teve ou não um corpo como o nosso, e isso ele deixa claro no artigo. Vamos esperar, né, a manifestação dos espíritos. E aí é onde ele faz o fechamento, né? Ali acho que é no antepenúltimo capítulo.
É o capítulo 18, os tempos são chegados, onde ele vai analisar o Cristo. A presciência é um anterior. Tá. Acho que é o capítulo 15, porque o 14 é o dos fluidos, é isso, é o capítulo 15. Agora aqui, né? Eu queria achar... Olha, gente, aqui tem outro erro. Pelo livro da Simone, tá? Ó, a obra de Rustang, para quem tiver o legado, está na página 266. Kardec analisou os 4 evangelhos em 1866. Está lá na Revista Espírita, junho de 1866. E aí vem a mesma citação. Essa obra compreende a explicação e a interpretação dos espíritos. Aqui o Wilson está colocando, né, dissera Kardec na apreciação, na página do Wilson Garcia 141, tá lá. Dissera Kardec na apreciação feita na Revista Espírita de junho de 1867. Não foi nesse ano. Vou até pegar minha Revista Espírita para conferir, porque cada um está colocando um ano, né, uma data. Pelo que eu me lembro dos meus estudos, Kardec faz a avaliação da obra em 66, não é em 67. Mas vamos conferir, porque isso é importante, né? Exatamente, ó, tô com a Revista Espírita aqui, ó, ano de 1866, em junho, ó, os Evangelhos do Senhor Rustang, tá? Ô, Ju, no próprio livro aqui do Wilson Garcia, lá onde a gente leu aquela carta comprida, lembra, do Erasto? Tá 66 lá, né? Ele diz, ó, na página 75, ele diz que só teve citação de Rustang na revista por 2 vezes. A primeira foi em 66 e a segunda em 67. Então, tem também citação do Evangelho, os 4 Evangelhos, né, em 1867. Mas essa publicação, ela é de 66. Os Eu 4, tô com a revista aqui aberta. A primeira, quando Kardec noticia o recebimento dos 4 evangelhos em junho de 66 e tece seus primeiros comentários a respeito dessa que era e ainda é a principal obra de defesa da doutrina do corpo fluídico de Jesus. E a segunda, já no ano seguinte, 1867, quando uma ligeira correspondência sua é publicada a seu pedido para retificar um erro de revisão cometido em sua obra Os 4 Evangelhos. Então... Quando ele analisa a obra, Mari, é em 66. Tá? Porque eu tô com a Revista Espírita, ó. Convém, pois, considerar essas explicações como opiniões pessoais dos espíritos que as formularam. Opiniões que poderiam ser justas ou falsas e que, em todo caso, necessitam de sanção do controle universal e até mais ampla confirmação, não poderiam ser consideradas como partes integrantes da doutrina espírita. Quando tratarmos dessas questões, falaremos decididamente. É que então teremos recolhido documentos bastante numerosos dos ensinos dados de todos os lados pelos espíritos, a fim de poder falar afirmativamente e ter a certeza de estar em acordo com a maioria. É assim que temos feito todas as vezes que se trata de formular um princípio capital. Dissemos 100 vezes que para nós a opinião de um espírito, seja qual for o nome que ele traga, tem apenas o valor de uma opinião individual. Esta análise está na Revista Espírita de junho de 66, não é em 67. Verdade, 67 foi uma correção retificação que ele fez. Foi.
Isso eu tenho bem porque quando a Simone colocou aqui no livro, eu fui ler todo o artigo, né? Para entender e reler. E eu lembro que ela foi bem, essa citação de Kardec, ela foi bem antes do lançamento da Gênese. Me chamou a atenção aqui na página 136, que quando ele diz que foi Lemarie que introduziu na sociedade anônima o fato de pedir colaboração para os espíritas, de ajudar os conferencistas, né? Os palestrantes. Veja bem, essa prática hoje é muito comum, gente. Justamente. Tem palestrante que vem de outro estado e pede para o centro, até o hotel, para pagar hotel, Até as estrelas. viagem de Uber, da onde está o hotel até o centro. E Mas não é, o mas tipo não de é comida pouco, que ele gosta, o tipo de comida que ele gosta. mas não é pouco, não, viu, gente? É muito assim. Olha, Essa prática é a gente bem. trouxe um monte de gente já no meu antigo centro espírita, né? É, Teve é. somente um cara que nunca cobrou da gente. A gente chamava, aí o cara sai do Rio de Janeiro, vem pra Floripa, tudo por conta dele. Falou, não, eu não cobro. Não, mas a gente ajuda com a passagem. Não, não, a gente. É bem complicado Eu isso, venho né? porque eu tenho condição de vir. Senão eu não É, viria. é. Entendeu? Quer dizer, porque o resto todo. Olha, e o pessoal da FEB, que vem de Brasília pros centros, pô, tudo estrela. Sem contar aqueles que escrevem livros e traz os livros para ser vendido no centro, na palestra, Esse eu não né? vou nem mais comentar. Alguns, mas tem muitos, viu, Satiro? Alguns, eles dizem para onde é destinada a renda do livro. Alguns. E muitos é Levam a para renda. eles mesmos, é para eles mesmos a renda do livro, né? Uma vez que eles assinam o livro. Essa é Então, uma prática questionável, cabe a cada um ver. Até porque. é questionável e assim, os centros ficaram numa situação muito difícil, porque os trabalhos mais frequentados no centro são palestras. São palestras. E para você ter uma palestra por semana no centro, e duas, que é o comum, você precisa de muitos oradores, você precisa de muitos. E se você tirar esses que cobram, é ajuda de custo, né? Dizendo assim, ajuda de custo, eu não estou falando migalha, não, é alto. Mas É assim, o aí em São Uber. Paulo, o palestrante normal, assim, do centro, da região, ele cobra? Não, da região não, Ah, porque a tá. gente nem aceitaria, mas eu te digo, se você ficar só com palestrante da região, você não preenche a agenda de palestrante no ano inteiro, 2 palestras por semana. Tem centro que tem mais do que isso, palestras, né? Aqui a gente preenche, mas aqui também é a maior região que tem, né? Aqui tem Uhum. 27 centros aqui, aí o pessoal preenchia. Em média São preenche Paulo, São Paulo devia, 3 a São 4 Paulo palestras por devia semana. preencher, né? Mas se você traz de São Paulo, o Satírio, você já paga o transporte, né? Ah, é, o pessoal Aqui, cobra o transporte. aqui, né? Não, aqui o pessoal nesse ponto vai, né? Agora, quando você chama algum palestrante de fora, aí muda de figura, né? É que eu te falei, chamou atenção pra gente que O negócio é não chamar, né? só esse cara veio para cá, ele veio 2 vezes dar curso pra gente e as 2 vezes ele veio por conta dele. Avião, Legal. comida, hospedagem, inclusive ele não tem conhecido aqui, não ficou na casa de ninguém, fica no hotel, sabe? Aí acabou. Ele Mas pode ter... isso não é o comum, viu? Não, pois tanto chamou atenção pra gente. Eu já Uhum. contei pra vocês como é que o Divaldo é, né? O Divaldo é uma estrela linda, maravilhosa, fulgurante, que escolhe até onde ele quer comer naquele dia.
E quem paga não é ele. E assim, né? O que Aí é chama muito estranho. atenção. E chama a O que atenção de chama- todo mundo, mas ninguém fala, entendeu? Ninguém Então, fala Satiro, nada. é isso que eu ia falar agora. É isso que eu ia falar agora. Por exemplo, em todos os lugares onde o Divaldo vai, e às vezes que ele veio para São Paulo, Guarulhos, nossa, lota, porque o pessoal vai atrás e tal. E até pouco tempo ninguém questionava isso, Não. entendeu? Ninguém Não, a questionava. gente questionava aqui porque é demais, né? Uma coisa é você ajudar a pessoa que precisa. Então, tudo bem. Agora, pô, parece. Alguns, não é, ele não é o único, não. Tem alguns que cobram muita. Eu sei porque eu participei da federação. Alguns que cobram, tem quase que uma lista, tipo, ó, astro de rock, né? O cara, não, eu fico em hotel tantas estrelas, eu vou um dia antes, tem que ser dessa maneira. Só não pede o tipo de voo, porque aqui não tem, né? Classe executiva, nem nada, nem primeira É classe. complicado, Porque tu vê, daqui a pouco vai ter primeira classe, o cara vai querer viver de primeira classe. Entendeu? Aí vai, né? Todo mundo sabe quem são eles. São os mesmos que cobram os Uhum. cursos. Eles vendem o espiritismo naturalmente, entendeu? Isso é verdade. E isso está crescendo, está no crescendo. Por quê? Porque todo mundo aceita. O movimento todo aceita. É que ninguém pensava nisso, Satiro. Quer dizer, foi questionado muitas vezes onde eu participei, mas sempre vinha aquela, né, da Teve necessidade, uma do situação palestrante. aqui de um palestrante, eu não vou citar novamente, não vou citar o nome dele, que ele fez as exigências todas. Aí era lá para Chapecó. Aí o pessoal de Chapecó falou que não ia pagar nada, se ele quisesse que ele fosse. Aí ele não foi. Aí a federação intercedeu e falou que pagava tudo. Aí ele foi. Mas a federação pagou. Ah, sim, Porque a federação tinha interesse que ele viesse. sim. Aí a federação fez um danado, pagou tudo. O pessoal da região falou, não, aqui nós não vamos pagar não. Se ele quer vir, ele vem. Se não quiser, Isso daí tem que agradeço ver. aí. Ou seja, não pagamos, entendeu? E lá é longe pra caramba. Você tá falando, são 700 quilômetros daqui, né? Nossa, São 700 quilômetros daqui. É como daqui em São Paulo, praticamente. Então, é uma viagem longa. Mas ele não, ele foi de avião, chegou no hotel que ele queria, tudo mais. Mas a região se recusou a pagar. A maioria se reuniu lá, eu sei porque eu já morei em Chapecó uma temporada. Aí eu conheci o pessoal de lá. E o pessoal, a maioria, não todos. O presidente queria pagar, mas a maioria do pessoal lá da regional falou, não vamos pagar não. Até porque os pedidos são esses que eu te falei, né? Parece popstar. sim, sim. É Não, triste, né? É triste porque você abandona muito facilmente, né? O espiritismo por causa de uma migalha, né? é, é. É triste. E aí você começa a questionar, né? Quer dizer, assim, ou os espíritos estão com ele ou não estão com ele, porque isso é verdade, né? Se eles dão de graça aquilo que recebeis de graça. Aí o E cara. ainda vai dar palestra sobre a caridade e a moral do Não, Cristo. não, Ai, isso, meu Deus. não, isso aí, não, É aí, complicado, hein? assim, eu tenho Aí dói, viu? Tinha Aí uma dói, meia viu? dúzia, tinha uma meia dúzia, não tem mais ninguém, né? Lá na FEB, que nem eu, né? Vocês sabem como é que eu sou. Então você imagina a gente olhando isso acontecer. Eu olho pro outro e falo assim, meu Deus, como é caridoso. É um amor ao próximo e assim, inesgotável, dá pra perceber que o amor. Porque, pelo amor de Deus, entendeu? É pura vaidade, egoísmo, privilégio, tudo que você imaginar. Fala assim, pô, não tem como. Agora, e não se comenta fora do ciclo. O pessoal da federação sabe. Mas o pessoal de fora não sabe. Tanto que essa situação eu só fiquei sabendo porque eu tenho uma amiga que está lá dentro, da regional lá em Chapecó. Aí ela me contou. Falou, ó, a gente foi contra. A maioria foi contra. Eu falei, pô, que legal, né? Eu falei, eu concordo com vocês. Se é para vir nessa condição, é melhor não vir. Eles conseguiram tudo. Ó, eles conseguiram estádio de futebol para fazer o evento. Estádio de futebol. Ó, você vê o nível da coisa. Agora, ainda tinha que fazer todos os frufrus para o palestrante. Falou, não. Tem que rever tudo isso, né?
Seria importante, né? Tudo, A é muito Sandra, acho que importante. Eu Você acho que queria falar? é muito esforço, né? Para nenhum retorno, né? Nenhum, né? Nenhum retorno. Principalmente hoje, né? Com a internet, você pega É. palestra dessas pessoas, não precisa trazê-las, né? Para outro estado ou mandá-las para. Quer dizer, Eu imagino que tem gente que não está querendo mais usar a internet, porque está querendo ir pessoalmente. Eu imagino. Estou falando sério, pode procurar aí. Deve ter já. Os que não. principalmente por conta da venda dos livros, né? Mas vamos lá. Essa é a condição que existe hoje no movimento. É triste, né? A gente queria tanto um movimento diferente, mas paciência. A gente não precisa do movimento para estudar, graças a Deus. Não. É isso aí, então. Queria falar, Sam? Eu quero. Você tá... Eu vou pedir. Não estou te ouvindo, Sam. Você está travando. Travou. Tá congelado, eu acho. Voltou. Voltou. Ô, Ju, lá na página 135, que a Clarice falou lá, que não é Budê, é Buquete, tem na linha 1, 2, 3, 4, 5, tem Budê de novo. É Buquete? Não, ali tá certo, porque a Amélie Budê foi testemunha. Ah, tá. Isso tá lá no livro da Berti Frocco. Ela foi testemunha É. no processo. Mas a Sandra está Acho que certa. pelo próprio envolvimento, né, das fotos, né, direcionadas a ela, Mas, com o nome Ju, do Kardec. A Sandra está certa, porque está assim, ó, entre elas, Budê, Lemarie, e Amélie, entendeu? Ah, então tem um erro aí. Ah, tá. Então foi um. Tá É um vendo? segundo erro. Aqui É teria que Buquete, ter. né? Isso, a Porque Sandra ele tá certa. repete o nome da Beli e o sobrenome. Isso Será que mesmo. esse. Eu vou Que página perguntar é? para o Wilson se esse nome se refere a alguma outra pessoa, mas Aham, isso, se foi porque, Que página é, Sandra? 135. E quando você falar com ele, já joga para frente uma data que ele possa pra gente conversar com ele, né? Daqui a uns 2 meses, 3. Tá, Já marca com ele. tá bom. A gente vai estar acabando a obra, aí a gente chama ele para conversar. Novamente. Ô, Tá. Ju, daí a hora que você descobrir isso, no próximo sábado, provavelmente eu não vou estar na aula. Daí você me fala depois? Falo, eu mando a resposta dele no grupo, no Telegram, tá? Tá bom. Então é isso, gente. Bom final de semana. Bom final de semana Pra para quem todos. for Até amanhã de manhã, né? participar. Para quem vai amanhã de Amanhã manhã. Amanhã tem live do Paulo. É. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau. Tchau.